Bom dia, irmãos, tudo bem? É com grande satisfação que nos encontramos novamente para adorar o nosso Deus e falar mais um pouco sobre a palavra de Deus, né? Nós vamos iniciar agora a nossa escola bíblica dominical, tratando do terceiro capítulo. Este trimestre nós estamos falando sobre o tema do livro Apocalipse. É um tema muito instigante, muito curioso, muito interessante, mas que causam várias confusões e várias dúvidas, principalmente para o meio evangélico. Nós estamos no terceiro capítulo, como eu falei. Hoje nós vamos tratar sobre as cartas que o apóstolo João enviou para 7 igrejas. É interessante a gente começar a aula fazendo o primeiro questionamento. Quando a gente ouve a palavra Apocalipse, o que remete à nossa cabeça instintivamente? O que a gente vislumbra, o que a gente enxerga? É interessante que desde a minha infância e todo o meu crescimento, tanto no meio secular como no meio espiritual também, quando vem a palavra Apocalipse, sempre vem uma conotação de algo ruim, algo assombrador, algo que causa temor, medo, angústia, insegurança. E isso é um grande erro para nós crentes. Nós tratarmos a palavra, o termo Apocalipse como algo de insegurança, algo que traz medos a nós. Porque não é essa a ideia do livro. O Apocalipse é uma palavra, como foi tratada nas outras aulas, como tirar o véu, né? Desvendar e trazer a verdade à tona. Né? É um cumprimento profético de toda a Bíblia, de toda a Escritura Sagrada. E esse cumprimento profético, ele só reforça a justiça de Deus. E nós, nesse nosso conhecimento do que é Deus, do que Deus tem para nós, traz algumas coisas importantes sobre isso. Uma das coisas mais importantes devemos confiar em Deus. Esse é o primeiro ponto. E se essa profecia, Apocalipse, que está sendo trazida para nós, é algo que é feito por Deus, temos que confiar que é coisa boa para nós, que é coisa benéfica para nós cristãos, nós crentes. Não podemos olhar Apocalipse como um filme de suspense, um filme de terror. A gente tem que olhar para Apocalipse como um cumprimento da promessa de Deus. 3 coisas são certas no Apocalipse, 3 coisas são importantes que a gente tem que saber e seguir. Primeiro, é que seremos salvos. Segundo, nós passaremos por tribulações, como passamos hoje. É natural que nós, cristãos, passamos por provações. E terceiro, haverá um juízo final. Isso já foi definido, isso já foi dito, isso não é algo novo trazido à tona. É algo que a gente sabe como cristão, como crente, que é algo que vai passar e que vai chegar. Então, essa é o nosso principal entendimento sobre toda a história, todo livro de Apocalipse é que haverá um juízo final. Isso para nós é o que nós ansiamos desde o nosso início da nossa caminhada espiritual cristã. É que mesmo havendo injustiça aqui na Terra, mesmo havendo pecado aqui na Terra, mesmo havendo as dificuldades que nós enfrentamos sendo crentes, a gente sabe que tudo isso vai se fechar, vai ter um desfecho de Deus, que é o cumprimento do juízo final. Então, é interessante, primeira coisa, antes da gente começar, o entendimento sobre o Apocalipse.
é que não é uma coisa ruim. Não deve ser encarado como algo ruim, e sim uma coisa boa. Uma coisa que nós devemos ansiar pela sua chegada. E devemos sim estar preparados. Mas voltando à aula de hoje nós vamos, terceira lição de Apocalipse, nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Apocalipse, iniciando as cartas que o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas. No capítulo 2, que é nesse terceiro ciclo de ensino de Apocalipse, nós trataremos principalmente sobre cartas a 4 igrejas, tá? Éfeso, Hermina, Pérgamo e Tiatira. Ambas essas igrejas, elas ficavam localizadas, elas estão localizadas, elas se localizavam geograficamente onde hoje é a região chamada da Turquia. Tá? É uma região muito próxima. A Turquia e essas 4 igrejas, elas faziam uma ligação entre a Europa e o Oriente Médio e a Ásia. Então, geograficamente, elas tinham uma localização interessante, comercial, cultural e de desenvolvimento. Tá? Elas tinham uma proximidade com as cidades gregas, com o desenvolvimento cultural grego. Elas tinham uma proximidade com o Império Romano, com o centro do Império Romano muito forte. A Turquia é hoje considerado como o portal de entrada da Ásia. Saímos do Oriente do Ocidente para o Oriente. Então, estrategicamente, essas 4 igrejas elas tinham uma posição interessante, tá? Elas ficavam próximas de Israel. Então, formou-se essas igrejas pelos apóstolos de forma até razoavelmente rápida, pela própria localização geográfica. E é interessante que o apóstolo João, ele estava numa ilha de Patmos, uma ilha que ficava no Mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, onde estavam essas 7 igrejas. Essas 4 igrejas, perdão, que eu estou me referindo. Patmos era uma ilha. Era uma ilha, uma prisão romana, onde os prisioneiros mais perigosos ou mais maléficos para o Império Romano, considerados maléficos para o Império Romano, eram colocados. Era uma ilha isolada. Só que elas ficavam próximas dessas 4 igrejas. Elas ficavam ao lado da Turquia. E isso talvez remonte a alguma importância dessas cartas. Então, a gente nunca pode esquecer que essas cartas, em Apocalipse, no capítulo 2, foram direcionadas para elas, para essas igrejas. Cada igreja tinha um desafio a cumprir, tinham detalhes, posturas ruins para o evangelho, para o meio cristão, mas tinham também as suas virtudes. E o apóstolo João, sendo revelado por Cristo, em Apocalipse cita tanto as virtudes como os vícios dessas igrejas. Então essas cartas das igrejas, e no capítulo 2 de Apocalipse, serão direcionadas para elas. A gente sabe também que existem várias teorias de interpretações bíblicas, incluindo isso o Apocalipse, tá? E existe uma forma, hermenêutica de interpretação bíblica chamada dispensacionalistas. E os dispensacionalistas, eles olham essas cartas para essas igrejas como cartas direcionadas para épocas do desenvolvimento da igreja cristã, da igreja de Cristo. Então, cada citação, a igreja de Pérgamo, a igreja de Hermínia, a igreja de Éfeso, cada citação, cada virtude, cada vício daquela igreja era um detalhe de uma época cristã formada. Deixando de lado essa questão de se as cartas foram
exclusivamente direcionadas para essas cidades, para essas igrejas, essas cidades na Ásia Menor, ou se eram eras da igreja. Independente disso, as próprias cartas, elas cabem muito bem nos dias de hoje. Elas cabem muito bem para a nossa fé, para o nosso entendimento do que é ser cristão. Então, a aplicação dela para a igreja de hoje, para a nossa vivência espiritual, cabe como uma luva. Tá? E para a gente começar, né, vamos começar no capítulo 2, falando sobre a primeira passagem, do versículo 1 ao 5, que eu vou citar para vocês no texto bíblico. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Éfeso, a primeira igreja citada nas cartas pelo apóstolo João. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Interessante que essa revelação que Cristo passa a João está dizendo explicitamente de uma necessidade que Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, passava. É uma igreja muito militante, uma igreja muito consciente, muito lutadora na prática da palavra de Deus, dos ensinos bíblicos, da doutrina. Ela tinha uma postura até então irrepreensível. Porém, tinha uma coisa que Cristo mostra claramente para ela, que é a falta do primeiro amor. É uma coisa básica do cristão e da cristandade, do evangelho, é o amor. O amor que reflete, que vem de Deus e é refletido pelas nossas vidas. Nosso entendimento sobre o que é amor e que somos espelhos do nosso Criador e que refletimos esse amor tem que estar bem consciente na nossa cabeça. A gente tem que saber que amar o próximo, entender o próximo e não julgá-lo primariamente é uma coisa básica e elementar do cristão, do crente. Nunca podemos esquecer disso. Estou falando isso porque é comum quando nós, crentes, cristãos, nos envolvemos muito com as atividades das igrejas, nos envolvemos muito com a doutrina da igreja, com os ensinamentos bíblicos, e muitas vezes, com esse tempo, nos tornamos duros, nos tornamos insensatos e esquecemos de termos sensibilidade, de saber que do outro lado daquele pecador existe uma pessoa que também pode se usufruir da graça de Deus. Isso a gente nunca pode deixar de lado. Esse entendimento de que temos que dissipar o amor nosso para todos. E a igreja de Éfeso estava toda envolvida com o trabalho cristão e se esqueceu desse detalhe. Se esqueceu de toda essa ideia de amor, do primeiro amor, daquele primeiro sentimento de amor. Tá? E essa é uma ideia, inclusive, que se encaixa muito bem a nós hoje, nos dias de hoje, certo? Seguindo, então, a gente vai agora para a próxima igreja, Esmirna, né? Que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 10. Eu vou ler para vocês um trecho do versículo 8 a 10, que é o seguinte: Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna.
Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Importante nessa passagem bíblica, o apóstolo João, nessa revelação, ele ter essa sensibilidade de dizer o seguinte: mesmo você passando por dificuldades, mesmo você passando por desafios, por situações extremamente conturbadas e fora de controle, e uma delas é a pobreza, uma delas é a miséria, e a igreja de Esmirna talvez passasse por isso nesse momento, ele traz um consolo, que a coroa da graça de Deus estará sobre nossa cabeça, no final das contas. Então, com essa palavra belíssima e de esperança, o que temos que colocar em nosso coração, em nossa mente, é que, mesmo passando por provações, mesmo passando por injustiças que o mundo oferece a nós, mesmo passando por dificuldades, miséria, pobreza, sofrimento, insegurança, a gente tem que confiar no Senhor. O Senhor prometeu para nós e não nos desamparará. A gente ficará sempre na expectativa de receber o que é de bom, a coroa do Evangelho em nossa cabeça, mesmo por todas as provações. Então a gente vê mais uma vez que o apóstolo João diz da igreja de Esmirna, que provavelmente a igreja de Esmirna estava passando por isso nesse momento, se aplica muito bem nos dias de hoje e se aplicará no futuro vindouro. Essa é a nossa consciência, a nossa fé e nosso entendimento. Amém? Seguimos mais um pouco, a gente vai para a terceira igreja, que é a Pérgamo, também na região da Turquia, também na Ásia Menor, no portal de entrada da Ásia, a divisa entre Europa e Ásia. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheça o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera o seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Uma espada ou uma faca de 2 gumes afiada, ela tem a capacidade de separar coisas, de cortar coisas, cortar uma carne, um material qualquer, e separa uma coisa de outra coisa. Jesus Cristo, ele vem à igreja como uma espada de 2 gumes para separar aqueles que realmente o seguem de coração e em verdade, e aqueles que estão por um acaso lá dentro, infiltrados. E a palavra em Apocalipse, nos versículos 12 a 16 do capítulo 2, é muito clara. A igreja de Pérgamo, apesar de ter
muitas coisas boas passando entre elas. Ela tinha uma fé irrefutável, ela tinha uma fé exemplar. Apesar disso, ela tolerava no meio dela pessoas estranhas à fé cristã, pessoas que não tinham o mesmo temor a Deus e a Jesus Cristo. E isso atrapalhava o desenvolvimento da igreja. Quando a gente tem pessoas estranhas ao que a gente compreende e ao que a gente acredita, pode ser que a nossa fé seja testada, ou pode ser que a nossa fé seja colocada de lado. E aí Cristo ele entra como uma espada de dois gumes para separar os verdadeiros crentes e adoradores dele dos falsos crentes e adoradores. Mas essa separação não é algo sobrenatural, que Cristo veio aqui e separou. É algo que tem que vir em nós e a gente já tem que saber distinguir. Nós temos que saber distinguir o que é para nós crentes e o que não é. Nós temos que saber essa distinção e praticá-la aqui na Terra, nesse momento que a gente vive. Afinal de contas, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele está presente em nós aqui. Nós somos reflexo do amor e das obras de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência. Tá? Seguindo para a nossa quarta e última igreja, a igreja de Tiatira, também na Turquia, ela toca um outro aspecto importante. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os envia e ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 20. Mais uma palavra extremamente edificante para o nosso meio nos dias de hoje. A gente nunca pode esquecer esse detalhe. Acontece que Tiatira, uma igreja cristã que estava se iniciando, tinha várias virtudes para ela, tinha várias coisas importantes para ela, mas ela tinha um problema. Ela tinha infiltrada nela uma profetisa, uma falsa profetisa, chamada Jezabel, e que ela ensinava a essa igreja coisas erradas, coisas distantes do que entendemos como evangelho. E isso confundia aquela igreja. Qual a aplicação que temos isso para os dias de hoje? É de que em nenhum momento a gente tem que saber quais os caminhos vamos andar nesse mundo e quais igrejas e pregadores e verdadeiros pregadores vamos seguir. Nós não podemos dar brecha a falsos profetas, a falsas palavras ditas de Deus e que vêm encorpadas ou enroupadas com uma palavra interessante e sutil. Nós temos que entender o que é realmente de Cristo, o que é realmente de Cristo Jesus. Toda ovelha conhece o seu pastor. E a ovelha que é boa, ela conhece o seu pastor e o segue para a proteção dela, para a total proteção dela. Aquela ovelha que não conhece o seu pastor e procura outros falsos pastores, ela estará em perigo, ela estará em risco. E é importante nós cristãos termos essa consciência. Hoje o mundo oferece uma gama de informações, de pregadores, de várias ideologias cristãs, várias vertentes diferentes, coisas interessantes, coisas que muitas vezes vêm com uma roupagem
muito sutil, interessante, mas que nos enganam. Então a gente tem que saber o que realmente prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Para a gente finalizar, irmãos, a gente tem que sempre ter consciência do seguinte: em todas essas igrejas que o apóstolo João mandou cartas, direcionou essa mensagem, sempre ele fala de uma coisa boa que essa igreja faz e de erros que ela comete. E que nós temos a certeza de que nós temos que saber os erros que nós cometemos, nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Temos que arrepender. O arrependimento é a palavra-chave para tudo. Nós não podemos ter medo do Apocalipse, não podemos ter medo da palavra Apocalipse, encará-lo como um filme de terror, como um filme de suspense. A gente tem que encarar o Apocalipse como uma coisa boa, algo revelado a nós e que nós temos segurança disso. Deus está passando para nós, na nossa vida de hoje, informações riquíssimas de que cada igreja dessa passou e de que a nossa igreja poderá passar nos dias de hoje. E que temos que saber discernir essas coisas e saber procurar a Cristo. Se a gente tiver segurança nessas coisas, nada terá mal. E se cometemos esses erros, temos que ter consciência que cometemos esse tal erro e nos perdoar e pedirmos perdão a Deus e nos arrependermos. Isso é importante. Não há medo nisso. Não há medo do que Apocalipse virá, de como virá essas coisas, como será esse novo mundo. A gente tem que ter ciência de como vai ser. Amém, irmãos? A palavra de Deus hoje é isso. A igreja de hoje deverá, primeiramente, perseverar na fé da doutrina, compartilhar e praticar a palavra a todo tempo, e fazer tudo com amor. Nunca esquecer do primeiro amor. Então são práticas que a gente tem que sempre incutir na nossa mente, na nossa cabeça. Para a gente fechar hoje, eu gostaria de orar um minutinho com vocês, irmãos, para que a gente tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada em Deus e que possamos usufruir dessa graça de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela palavra de Deus aqui, que a gente tem a oportunidade de aprender. Obrigado, Senhor Deus, por esse livro de revelação, Apocalipse, que nos ensina mais e mais como sermos bons cristãos, para perseverarmos na fé, para sabermos, para sempre estarmos firmes nas doutrinas do que está escrito na palavra de Deus e nunca perdermos de vista o nosso primeiro amor, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida, abra a nossa mente para esse entendimento que é bom e que é justo, pois a justiça de Deus virá. É isso que agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.